Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui na internet. Você já me conhece, eu sou o Gui Dias e sim, tá começando mais um Tenoscast. Hoje eu tô com um convidado aqui ilustre. Se você usou a internet nos últimos 20 anos, você esteve em contato direto com o trabalho dele, mas talvez ainda não saiba muito bem, vai saber hoje. Eu tive que anotar aqui, porque o currículo dele é extenso. Olha isso aqui, meus amigos. Ele trabalhou na Apple, próximo ao Steve Jobs, e desenvolveu o famoso ícone do iCloud. Fundador da Yellow Icon, estúdio de design que atende clientes internacionais, atendeu o Orkut, ele criou a interface do Orkut, a interface do iFood, trabalhou também na 99, a primeira unicórnio brasileira, avaliada em mais de US$ 1 bilhão. Ele estava lá, meus amigos. Ele, produziu a interface do Mozilla Firefox, Norton Antivírus, o Linux, o pinguim da Linux, ele que criou também PicPay, Banco Pan, Pipefy, Just Brasil, PlayKit, DataBank, e isso aqui é só um apanhado do que ele já produziu. Senhoras e senhores, recebo aqui com muito carinho o meu amigo Everaldo Coelho. E aí, tudo bem? Tudo bem, bom estar aqui, bom te ver. Boa, boa, boa. Maravilha, tô muito feliz. Boa, vamos conversar então sobre a sua caminhada aqui. A gente viu o currículo extenso, mas eu quero Hum. já começar já com, eu chamo aqui de uma voadora. Eu Ah, quero, eu quero saber a tua história, mas eu quero começar com uma voadora. Você foi o cara que criou o ícone do iCloud? Você trabalhou do lado do Steve Jobs? Como é que foi isso? eu trabalhei na verdade, eu trabalhei em 2 momentos com a Apple. Eu tinha uma empresa chamada Yellow Icon, a gente pode falar dela daqui a pouco, e o Yellow Icon, prestou serviço para a Apple em algum momento, e era uma coisa mais terceirizada, e em algum momento no futuro eu fui convidado para me juntar ao time da Apple. E aí sim, eu trabalhava num time que de início eu ainda nem sabia o nome que ia ser, ia se chamar iCloud, e eu tinha uma certa proximidade com o Steve enquanto ele estava vivo. Eu trabalhei nos últimos 7 meses em que ele estava logo para se aposentar, e essa aposentadoria, infelizmente, nunca mais teve um retorno para a companhia, né? Ele veio a falecer, mas durante aquele período a gente tinha reunião toda segunda-feira. Não era uma reunião eu com ele, não era one on one, né? Ok. Era uma reunião de time, mas assim, estava lá com ele. Eu era líder de produto a gente chamava de corporações. Como são muito grandes, eram quase como empresas separadas, né? Eu Entendi. até brincava na época que não é uma maçã, é um pé de maçã. É um monte de maçãs lá. E aí eu era líder de design dessa corporação. E é bom dizer que na Apple não existe uma figura muito comum de mercado, que é o gerente de produto ou o diretor de produto. Hoje em dia até tem, mas naquela época não tinha. E então, assim, o designer de produto é o gerente de produto. Entendi. E eu tinha uma equipe de 11 designers de produto, e a gente cuidava de tudo que estava na nuvem, né, e de todos os aplicativos multiplataformas que estavam na nuvem. E apesar de eu gerenciar times de design, eu faço isso há muito tempo, eu nunca deixei de ser designer, Entendi. né, eu sempre gostei disso. E alguns projetos que tinham prazos mais tranquilos, eu gostava de fazer eu mesmo. E por acaso a marca do iCloud foi uma dessas coisas. E foi muito bacana, eu gostei muito de fazer, foi uma coisa que naquela época, eu não acho que é assim tão relevante, vou ser muito franco e honesto, isso é Sei. só mais uma marca, fiz tanta coisa que eu acho mais legal, mas enfim, teve muita visibilidade naquele momento, mas naquela época, como tudo que a Apple faz, tem um culto em volta da Apple, né. Com certeza. E aí todo mundo falou muito disso, e o pessoal falou: "Nossa, que incrível, ele usou a proporção áurea, o golden ratio, né, que é o cálculo de Fibonacci, um negócio super Ah, sofisticado que o ah. Leonardo da Vinci usava nas pinturas dele, sei lá, que foi usado pra no desenho das colunas gregas, e a mesma matemática das galáxias do universo, das conchas do oceano". E eu achei sensacional, que é uma bobagem gigantesca, né. Não teve E eu nada disso. não tem nada disso, eu desenhei uma nuvenzinha. Falei assim: "Ai, Cláudio, é uma nuvem, é isso". Caramba. E aí quando eu vi, o pessoal fez todos os gastos, eu falei: "Nossa, que incrível, esse cara deve ser muito inteligente". Eu mesmo não preciso nada disso. Fiz aqui vários desenhos aqui. Pra chegar até o logo do iCloud aí foi o quê? Muito de primeira, sei lá, 200 desenhos, Ah, 300 foi desenhos. isso. É. É meio que uma coisa da Apple também. A Apple, qualquer empresa de mercado, né, eu trabalhei com o Google, por exemplo, e qualquer outra grande empresa de tecnologia, você faz o que, enfim, o que é até intuitivo, que é pesquisa de mercado. Você vai falar com as pessoas, você testa as coisas, mas a Apple é como se você estivesse trabalhando na CIA, sabe? Quer É dizer, mesmo? tem muito segredo, tem muito por conta da concorrência. Se vaza uma coisa, e acontece muito, Hã. vaza, sei lá, um protótipo, ou nem o protótipo, mas o visual do que é o novo iPhone, amanhã de manhã na China tem, literalmente, a China em Caramba. 24 horas ou 48 horas eles criam uma coisa igual. Então a Apple não, eles têm muito cuidado com tudo que eles vão fazer. Então não existe pesquisa de usuário.
Porque se a Apple começa a perguntar para todo mundo: "O Uhum. que que você acha do produto da ideia de um produto X?", o pessoal já fala: "Olha, a Apple está criando um novo carro", por exemplo, sei lá, Então é qualquer como coisa. se você fosse um agente secreto da Apple, Era, né. cara, era incrível. E aí, então a gente não testa. Então o que que acontece? Qual é a filosofia? A gente esgota as possibilidades. A gente põe o time de design para trabalhar e vai iterando, iterando, iterando até você criar todas as possíveis soluções para um certo problema, e aí você escolhe a melhor delas. Entendi. Olha, eu ouvi você dizendo uma vez que o Steve Jobs tirou uma foto de Hum. da costura de um assento do jatinho dele e te mandou, porque ele queria que o logo Hum. ali de um ícone fosse aquela textura, como é que é? Que história foi essa aí? Na época a gente tem um momento da história das interfaces, né, em que as interfaces de software, especialmente com o surgimento das telas multiscreen, elas se tornaram mais o que o pessoal no mercado chama de skeuomórfico. Que seria? O skeuomorfismo é uma referência com o real, é um link com algo que é um link de uma coisa com outra coisa, o que parece meio idiota falando desse jeito. O que eu quero dizer você tem uma interface digital, por exemplo, de uma calculadora. Você liga aquela para facilitar o uso das pessoas, você liga visualmente aquela calculadora que não existe de verdade, ela é só uma coisa na tela, Ah, com uma entendi. calculadora do mundo real, Você porque as pessoas mesmeriza sabem ali. como usar a calculadora do mundo real. Então você faz um botão que se parece com o botão da vida real, para a pessoa entender: "Ah, eu tenho que apertar aqui", sabe, Entendi. é simples dessa maneira. E naquele momento, quando surgiram as interfaces multitouch, né, com vários toques, possibilidade de gestos e vários toques na tela, o mundo das interfaces foi para essa direção do esquimorfismo. Por quê? Porque era um jeito fácil de explicar para o mundo que agora você interagia de maneira diferente com o computador. Antes você clicava, você usava um mouse que estava aqui na sua mão direita ou esquerda, dependendo Aham, se você é destro ou não, aham. e uma tela. Então esse mouse, né, esse dispositivo controlava uma seta que está num outro mundo, que é o mundo da tela, e aquela seta clica onde você quer. Então você tinha uma ponte aqui. Com o multitouch, a gente tirou um pouco dessa ponte, falou: "Não, agora você encosta na tela". Então o esquimorfismo servia para ensinar as pessoas esse caminho. Mas por que que eu contei isso? E aí tinha muita textura, tinha muitos materiais imitando madeira, couro e etcétera. E no calendário da Apple, na época, e num outro aplicativo novo que ia se chamar Find My Friends, que hoje em dia é só o buscar no iPhone, né, o Find no iPhone, serve para buscar seus amigos e seus dispositivos, né, seu telefone, seu Mac, seu tablet ou qualquer coisa, umas tags também. O Steve queria que fosse uma textura, e ele tinha um jatinho particular, e ele mandou fazer os coros, era um couro bege, etcétera. E a gente fez várias iterações daquele design, mas a gente não estava chegando onde ele queria, até porque a gente não sabia exatamente o que ele queria. Certo. E aí ele foi até lá, ele tinha uma câmera muito boa, e ele tirou as fotos do banco do jatinho dele e mandou pra gente dizendo: "Ó, eu quero isso aqui". E aí a gente Caramba. reproduziu do jeito que ele pediu, né, tentou recriar aquele efeito, mas ele era esse nível de detalhe, assim, o cara Era ele era muito detalhista mesmo. Eu fiz a última apresentação dele, é a gente tem mesmo? um evento que é a WWDC. E, de novo, era um daqueles projetos que meu time estava ocupado e eu podia fazer, eu mesmo fiz. Aí eu montei a apresentação para a WWDC, a keynote dele. E com relação ao conteúdo, eu não criei o conteúdo, eu criei o design em si, conteúdo, eu digo, de Certo. texto e etc. Quem criou foi o Maxime, que era o cara do marketing, e o Maxime falava comigo, mas, assim, foram uns 3 meses criando essa apresentação, durante esse período era muito comum no domingo de manhã o Maxime me ligar: "Ó, o Steve acabou de me ligar aqui, ele pediu para fazer essa mudança". E era isso, domingo de manhã, para tudo que você estiver fazendo, resolve isso aqui. E você então montou a última apresentação que ele fez ao É. vivo, né, mostrando o novo demo que era o produto? Era a Não, apresentação foi a apresentação do iCloud, do tá iCloud? gravado, as pessoas têm, né, dá pra Tá achar no esse vídeo YouTube, tá no YouTube, tem tá no no YouTube. YouTube, no site da Apple, tem em todo lugar para você achar se quiser. Foi a E última keynote do Steve Jobs. última keynote dele, né. Infelizmente depois disso ele se retirou e Caramba. veio a falecer. Ó, você contou uma história também, acho que você levou um esporro uma vez de uma chefona da Apple, porque você criou um ícone, se não me engano, do Apple Maps, Aham. que tinha que ter passado por ela, de repente caiu nas mãos do É. Steve, aí ele falou que estava do Jobs, falou que estava legal, "Não, gostei disso aqui", Não foi do Apple, né, do Maps, foi de outra coisa, foi do e-mail. E não foi a e-mail. interface. Então, a gente esboçou um monte de coisa, e tá sempre esboçando, mas o e-mail não era uma responsabilidade nessa época do time do iCloud, era responsabilidade do time de plataforma, né. Entendi. Que o plataforma cuidava do iOS e do macOS naquela época, mas eu não gostava. E aí eu resolvi fazer, fiz em casa mesmo, não foi nem no meu horário dentro da Apple, mas eu criei alguns protótipos, e aí eu mandei para o pessoal do e-mail. Mas foi mais até, não foi não quis atravessar ninguém, eu não Aham. sabia, estava chegando, não conhecia bem os processos.
E enfim, o pessoal de e-mail respondeu e etcétera, e aí a minha chefe veio falar comigo: "Você não pode fazer isso, você não pode Tem toda uma pular que hierarquia o" aqui, né. tem um processo a se seguir, você não pode fazer isso. E aí me deu essa bronca, isso foi no meio da semana, sei lá, uma quarta ou quinta-feira, e beleza. Aí na segunda seguinte, ela me chamou de volta e falou: "Olha, você fez muito errado em fazer desse jeito. Mas enfim, aquele protótipo chegou para o Steve e o Steve disse assim, falou: "Eu queria lamber isso", Ele falou né, isso. em inglês, né, soa melhor em inglês, falou: "I'd like to lick", né, e falou: "Não, vamos fazer esse negócio". Enfim, no final das contas eles aprovaram e me deram um bônus, eu recebi um bônus que era recebi um bônus que era, sei lá, o equivalente a uns 2 meses de salário. É mesmo? Um agrado? Foi O dado Steve um Jobs falou: "Não, dá lá presentezinho. para esse rapaz aqui". É mesmo? Isso é uma prática da Apple, quando eles você tem um Legal. orçamento para esse tipo de bônus, quando alguma coisa surpreende, era muito comum fazer isso. Eu Hum. acabei confundindo as histórias, né. A história do ícone do Apple Maps é outra, né, que também é uma Ah, história curiosa, não é? a do Maps foi na verdade, assim, eu desenhei de novo, como eu falei, na Apple era muito comum, por exemplo, você vai fazer um e você faz 200, literalmente 200 versões dele. E aí escolhe a melhor. Porque é horrível, porque de verdade, passou de 10, você começa a repetir, não tem É. mais o que fazer. Parece o Niemeyer já no É. final fazendo os mesmos projetos que Exato. E do Maps, a gente fez várias versões dele, né. E aí chegou uma hora que é só mudava o mapa em si, mudava as ruas. E aí eu morava muito perto do escritório. No início, quando mudei para lá, eu morava em São Francisco, mas São Francisco é longe de Cupertino. hum, São 40 minutos de caramba. ônibus, né, tinha um ônibus da época que buscava a gente lá. Só que é 40 minutos de manhã, 40 minutos à tarde, fora o tempo que você tem que sair de casa, ir até o ponto lá, já aguardar o ônibus, então eu perdia 2 horas por dia, pelo menos, nesse Caramba. período. O que nas primeiras semanas você pensa: "É ótimo, vou gastar esse tempo para ler e tudo", mas depois você dorme, enfim, senti que eu estava perdendo. Eu mudei para perto da Apple mesmo, eu Aham, morava a 150 metros do escritório. aham. Então era muito legal, porque, assim, eu acordava meia hora antes de entrar no escritório e eu era o primeiro a chegar, todo mundo chegava bem depois de mim. Mas enfim, eu desenhei várias versões, uma das versões eu fiz o meu mapa de casa para o escritório, né. E assim, foi uma surpresa, eu já tinha saído da Apple, quando eles escolheram, eu deixei lá as versões, mas aí eu saí, e uns meses depois, quando saiu a nova versão do iOS, que incluía o mapa, era o meu ícone de que era o meu caminho de casa. Falei: "Opa, criei Caramba, aqui". olha aí. Literalmente era a minha saída do estacionamento do prédio da Apple, Infinite Loop, e meu caminho até em casa. Caramba, E foi uma surpresa muito legal e ficou hoje eles mudaram, porque o Infinite Loop era a antiga sede da Apple, aí eles mudaram agora para o Apple Park e naturalmente mudaram o ícone para mostrar o Apple Park. É claro que eles não escolheram esse ícone por causa da minha casa, foi só uma aham, coincidência, aham. né, eles escolheram porque mostrava o Infinite Loop, que é a sede da Apple, mas para mim não era isso, eu estava mostrando o Sim, meu sim, caminho para até sim. o escritório, né. Cara, que legal. Enfim, É, foi a legal. Apple realmente ela é muito atenciosa aos pequenos Uhum. detalhes, né. O ícone do relógio, né, o relógio tá ali mostrando a hora, o ponteiro dos segundos está ali rodando, Não é né, só incrível. isso. Por exemplo, toda a keynote da Apple, aí todo protótipo que você vê, se você entrar agora no site da Apple, você vai encontrar algumas telas, fotografias de telas do iPad, do iPhone ou do Mac. Os do iPhone, por exemplo, todos eles mostram a hora exata, né, 9h41, se eu me lembro bem, que foi a hora que o Steve Jobs falou pela primeira vez o nome iPhone, É né, mesmo? a hora que ele apresentou o iPhone pela primeira vez. Olha aí que incrível. E segue a mesma lógica com outros produtos. Cara, que incrível. Olha só, a gente falou aqui de Apple, de Steve Jobs, né, mas beleza, você não nasceu, não se formou e beleza, sou designer aqui, eu trabalho com Steve Jobs. Tem uma história pregressa, né. Você foi dono, né, fundador de um estúdio de design, o Yellow Icons. Foi Uhum. através pode contar um pouco mais da história dessa empresa? Foi através dela que você depois teve acesso foi trabalhar na Apple, teve acesso ao Steve Jobs ou teve acesso ao Google, ao Orkut também? Vamos contar um pouco da Yellow Icons e vamos vindo nessa linha do tempo aqui. Tá, eu vou dar um passo atrás e eu chego no Yellow rapidinho, tá. Ok. Então o que que acontece? A minha formação, eu sempre desenhei, desde criança. Eu gostava muito de desenhar, trabalhei com arquitetura, com, Ah, é? projeto de arquitetura de interiores, depois com arquitetura propriamente, né, construção de casas, de edifícios, como projetista. Mas eu estudei mesmo teologia, né, então foi a minha primeira formação e depois eu estudei psicologia. Você é formado em teologia. E eu não concluí, na verdade, o seminário. É um seminário, né. Eu não concluí, eu parei no último ano, não quis continuar, mas eu estudava muito psicologia, eu sempre gostei. Nessa época eu ainda não tinha feito faculdade de psicologia, mas eu tinha feito foi engraçado porque eu fiz uma pós sem ter feito a própria faculdade. Eu fiz a pós em psicanálise sem ter feito uma faculdade em psicologia. Mas, isso é possível, na verdade. E aí eu sempre fui muito interessado, especialmente por várias psicologias, mas especialmente a psicanálise.
E por acaso, nessa época da vida, eu estava trabalhando ilustrando livros infantis. Eu fiz um monte de Ó, livros infantis, alguns bem conhecidos. Talvez a coisa mais conhecida que eu ilustrei é uma formiguinha chamada Esmilinguido, que é muito conhecido pelos cristãos católicos, evangélicos, etc. uma formiguinha, mais ou menos, esmilinguido, a formiga mais famosa do Brasil. Você criou a Não, eu esmilinguida? não criei. O Esmilinguido, na verdade, foi criado por um grupo de pessoas, uma história muito legal. Quem criou o primeiro desenho foi a Márcia, eu sempre esqueço a pronúncia do sobrenome dela, acho que é Darhouse, alguma coisa assim. Aham. Mas a Márcia. Ela foi quem criou o desenho. Ela costumava desenhar sempre essa formiguinha no caderno dela. E quando o pessoal foi criar o personagem em si, eles acabaram trazendo um nome, uma identidade pra formiguinha. Era pra ser Zé, inclusive. É Graças a Deus não mesmo? foi, virou Esmilinguido, mas era pra ser Zé. Então foi muito legal. Mas eu entrei mais tarde. Eu entrei, o SMI já estava bem consolidado e eu fui trabalhar na Luz Vida para criar o gibi do Esmilinguido. Eu criei Olha, as primeiras 10 edições do gibi foram desenhadas basicamente por mim e pelo Dirceu Veiga, que é um artista de Curitiba fenomenal também. Mas a criação em si não foi. Mas eu trabalhei bastante lá e caramba. fiz bastante coisa. Enfim, aí eu ilustrava livros infantis, mas sempre gostei de tecnologia e de psicologia. E por acaso um dia eu fui convidado para uma entrevista numa revista de Linux, porque como era um artista que gostava de tecnologia, estava usando Linux para fazer ilustração. Aham. Essa revista acabou me convidando para uma conversa e a Conectiva, que era a empresa, né, uma empresa de tecnologia que era dona dessa revista também, ficaram sabendo disso, e falaram, pô, vem trabalhar com a gente, né? E me convidaram para trabalhar com eles como designer de interface. E o que na época, hoje em dia a gente chama de UX, essa expressão é muito comum, já Aham. existia essa expressão desde os anos 70, mas não era muito popular. O pessoal chamava mais de design de interação, humano-computador, no caso. E quando eu descobri isso, eu achei que era um negócio fenomenal, porque ela juntava tudo que eu gostava. Ela juntava a coisa da arte, né, do trabalho artístico, da ilustração, juntava a psicologia, que é o conhecimento humano, que, enfim, que permeia tudo isso, né? Você basicamente cria soluções para pessoas. E eu achei isso fenomenal. Eu falei, pô, é isso que eu quero fazer para a vida. Aí eu comecei a trabalhar lá. Depois de um tempo, esse trabalho que eu fiz para Linux ficou muito popular e algumas pessoas e várias empresas começaram a me pedir trabalhos. Quando a demanda ficou maior que a minha capacidade de responder a ela, eu resolvi montar uma equipe. E aí surgiu o Ah, Yellow Icon. O nome Yellow Icon é porque a primeira coisa que eu desenhei quando eu conheci o Linux era porque eu tinha acabado de conhecer computadores e eu usava o Windows 98 na época. Já era 99 ou 2000, não lembro, mas ainda usava o Windows 98. E eu queria mudar a pastinha amarela, o ícone da pasta amarela, hã. né? E eu perguntei para um amigo que foi quem estava me instruindo nos primeiros passos no computador, falou: "Como é que eu mudo isso?" Eu falei: "Ah, não dá para mudar". Você queria mudar o desenho, a cor da Não, eu queria pasta? mudar, porque eu queria que quando eu comecei a usar, ele falou: "Aí você sempre guarda", né, eu trabalhava numa editora, do Dom Aham. Bosco, em Curitiba. Tinha um script no servidor que fazia cópias de backup só de uma pasta que a gente deixava no desktop, com o nosso nome, e Sim. o script passava lá e copiava só aquela pasta todo dia para o servidor, Aham. por segurança. Aí eu falei: "Não, eu quero colocar um desenho meu aqui, não esse ícone amarelo, como é que eu faço isso?" Ele falou: Ah, "Não, não dá para fazer". Eu falei: "Não, tem que dar para fazer". Enfim, eu fui fuçando e tentando descobrir, não dava mesmo para fazer, a Microsoft não permitia, mas eu descobri que existiam outros sistemas operacionais, não só o Windows. Aí eu descobri que existia o macOS da Apple, descobri que existia o Linux, e aí eu comecei a sair, enfim, conheci o Linux, fui customizando a interface dele, que foi algo que ficou famoso, fui trabalhar na Conectiva, etc, como eu contei antes. Mas enfim, tudo começou porque eu queria mudar o ícone amarelo. E aí, quando eu fui nomear a minha empresa, eu achei que Yellow Icon era o nome apropriado, e Yellow né. Icon realmente é um bom nome. É, foi muito bacana, eu gostei. E o Yellow, ele nasceu com foco em trabalhar para fora do Brasil, com empresas de tecnologia, então a gente teve clientes em 26 países. Caramba. Eu vendi o Yellow Icon em 2013 para uma empresa americana chamada SourceBeats, até porque eu estava muito ocupado com a Móvel, a empresa que é mãe do iFood, do Play Kids e outras Hum. empresas. Eu havia já voltado da Apple para o Brasil. Aí, enfim, eu estava já aqui de volta, eu fundei essa empresa, e aí o Yellow teve vários, você perguntou qual é a ponte do Yellow até Sim. Apple e outros caras, né. O Yellow, então, ele nasceu com esse foco internacional. Existia muito pouca gente fazendo o que eu fazia naquela época, né, no A gente planeta. tá Então, falando de 2000 e o Yellow nasceu mesmo em 2002, 2001 para 2002. Mas aí, enfim, eu vendi em 2003. Então, até mais ou menos ali 2009, por aí, tinha muito pouca gente fazendo isso no realmente mundo, você como abriu o empresa. caminho, você abriu o É. caminho. Assim, eu não fui o primeiro, já vi umas 5 ou 6 antes de mim, mas era isso, era menos de 10 no É, planeta. no planeta menos Né, de então 10, pensa é. que a gente estava falando de um mundo de 6 bilhões de É. pessoas, dava pra tinha espaço para todo mundo, né. Então, a gente
enfim, ali, como tinha pouca gente, a gente fez muitas coisas para muitas empresas grandes. Então, trabalhei com a Microsoft, com a Apple, com a NASA. Com a A NASA? gente fez a interface gráfica do acelerador de partículas na Europa, sabe. Uma Sério? coisa O assim. lá da Suíça? Exatamente. A gente brincava que, cara, se eles ca de fato esses caras fizerem merda, pode falar merda Pode, pode, no pode. merda, pra quem não sabe, quem tá ouvindo, é um termo técnico que significa uma bosta. Eh, então, assim, se esses caras fizerem merda e criarem um buraco negro, provavelmente antes disso acontecer, eles clicaram no ícone que a gente fez. A última coisa que eles vão ver foi o que eu desenhei. Exatamente. Então foi engraçado. Mas então, a gente fez muita coisa. Aí a gente fez o Norton Antivírus, a gente fez o Firefox, a Mozilla, a gente fez o que mais? O WinZip, todo mundo usa O no Windows. WinZip, O famosíssimo. nosso primeiro cliente no Brasil, entre aspas, foi o Google com o Orkut, entre aspas, porque o Google não é nacional, né, mas o Orkut era desenvolvido aqui no Brasil. Vamos conversar sobre isso, porque o Orkut foi uma febre aqui no O Brasil, Orkut né. foi incrível, O né, eu Orkut acho e foi muito tanta forte gente casou com os não é? Orkuts, eu talvez separaram também. E você no Orkut, você entra no Orkut através da Google, como é que foi isso? Então, na época, o Gustavo Moura era o líder de design do Orkut, o líder de design, e o Eduardo Tuller de produto. E eles procuraram o Yellow Icon para a gente desenhar algumas artes para o Orkut. E a gente ficou trabalhando com eles. A gente basicamente era o time de design terceirizado do Orkut. Caramba. E a gente trabalhou com eles até, sei lá, foram uns 4 anos, até o fim do Orkut, né. Eu criei, inclusive, na época, a gente depois criou uma área de software no Yellow Icon, desenvolvendo software, e o nosso primeiro lançamento foi a gente chamou de Iogurte, que era um primeiro app mobile para o Orkut. O Orkut ainda não tinha É um mesmo? app. Inclusive, eu acho que o grande erro do Orkut, que levou ao fim dele, foi perder o timing para o mobile, Ele não tinha, né. né, não Não, tinha ele aqui, né. demorou para fazer isso. Hum. Eles estavam mais focados no desktop e o mundo inteiro estava indo para telefone, né. Na tua empresa vocês criaram então o aplicativo para Que o a gente chamou mobile, de iogurte, é. E iogurte. na época isso foi tão bacana que, assim, o Orkut, quando a gente começou a fazer, o Orkut não tinha, o Google não tinha criado APIs. APIs são esses acessos que você pode ter as informações de um servidor, no caso, nesse caso de uma rede social. A gente não, eles não tinham. E a gente tinha decidido do nosso lado, falou: "Não, a gente vai hackear esse negócio, a gente Hum. pega e acessa o site em HTML, puxa a informação e põe aqui". Mas enfim, quando a gente começou a fazer, e como a gente tinha contato com eles, eu disse: "Ó, eu tô fazendo". Falou: "Não, cara, então me diz o que que você precisa que a gente cria as APIs pra você". Foi super Caramba. tranquilo, assim. Então eles criaram pra gente, depois eles mais tarde desenvolveram um aplicativo nativo deles, e aí usaram as APIs que eles haviam feito pra gente, e foi muito bacana. O aplicativo inclusive também ficou no ar no mesmo tempo em que o Orkut. Eu tive que fechar o aplicativo uns meses antes, porque a Apple havia criado uma regra interna que, líderes, de produto interno não poderiam ter produtos na App Store. Ah, Eu tirei um pouquinho antes, entendi. mas ainda deu pra gente fazer ele era um aplicativo vendido, custava $1. Caramba. E 99 centavos, né, mais $1. Aham, aham. Foi bastante, foi um negócio muito lucrativo, apesar de a gente ter tirado ele do ar. Ah, que interessante. Então toda aquela página de depoimentos, scrap, as Isso, comunidades, é, tudo passou pela mão de vocês. Vocês criaram tudo. tudo. Inclusive o design do iogurte acabou sendo muito replicado depois no Orkut, né, no Orkut 2.0, a gente fez a marca também, o branding deles. Foi um trabalho muito legal, eu tenho muito carinho pelo, e a gente é muito amigo, inclusive, ainda, os líderes de produto e design do Orkut, sabe. Então, foi muito bacana a experiência com o Google. Enfim, foram um monte de caras que a gente trabalhou, o Google foi um deles, a própria Apple a gente fez coisas para eles, a gente fez no universo de sistemas operacionais, a gente trabalhou com o Ubuntu, que é a maior distribuição de Ó, Linux do planeta. Então a gente inclusive mandou um time para Londres e trabalhou lá com eles, foi uma experiência muito legal. E a Icon foi algo fenomenal na minha vida, marcou minha vida para sempre. Eu acho que a Apple foi muito legal, e a Apple é o que as pessoas sempre querem saber quando falam da minha carreira, hum, mas eu acho que eu fiz coisas talvez até mais importantes ou significativas lá, diga lá o que né. você considera até hoje. Todas essas, sabe, assim, veja, o Orkut, tudo que a gente vê com o Facebook, o Facebook nasceu 2 semanas depois do Orkut, mas o Orkut sempre estava à frente, então Hum. o Orkut criava alguma coisa, algumas semanas depois aparecia no Facebook também, então a gente construiu muita inovação ali. A gente começou a projetar apps quando o iPhone era o começo, a gente era uma grande revolução o smartphone que estava começando, e a gente estava lá no berço dessa coisa, Você na participou da história. exatamente. E logo na sequência eu fui convidado para ir para a Apple por conta disso, né, para trabalhar lá justamente nesse momento. Tempo atrás eu estava em Curitiba, eu fui numa praça à noite Aham. e, sei lá, já tem uns 5 anos talvez mais até. Eu estava na praça, andando na praça à noite e aí tinha um gari.
né, a praça ela uma praça em Curitiba chamada Praça da Espanha, ela tem uma espécie de 2 andares, tem uma parte alta e uma parte baixa. Estava nessa parte alta olhando a praça, e tinha o gari lá embaixo e ele estava limpando e uma hora ele parou e recebeu uma videochamada, né, e estava lá conversando. E eu fiquei aí me deu uma nostalgia, eu pensei: "Cara, há 10 anos atrás, mais ou menos, quando a gente pensou isso lá em 2009, a gente nunca imaginava o tamanho que isso ia ser. A gente sério, nunca passou pela minha cabeça o quanto isso ia ser popular que, sei lá, poucos anos depois, ou talvez uma década depois, todo mundo no mundo ia estar usando aquilo, sabe. A gente foi algo fenomenal, sabe, mudou o mundo, mudou literalmente mudou o mundo. Eu tive um professor de história, ele falava que a história ela muda através de esquinas. Grandes acontecimentos são esquinas da história. A É história vem fenomenal isso. caminhando por um percurso, aí tem um grande acontecimento, uma grande pessoa, a história, ali no tempo, rebate nela e muda, né, de direção, é uma esquina da história. Você foi uma das esquinas da história, Eu era um dos caras na né. esquina da É, história, eu diria fez isso. parte, estava na esquina, É, você fui estava em tive o algumas privilégio, a esquinas sorte de estar da ali história. mas foi algo fenomenal, eu me sinto E a ficha cai? lisonjeado por A isso. ficha cai, não cai, como é que é? Como é que você se Ah, sente? cara, eu acho que no final é só enquanto você tá lá é só trabalho, mas é legal quando você vê o que acontece depois. Por acaso também o Linux foi uma grande revolução no universo dos sistemas operacionais, eu também estava lá, então acho que foi muito legal. Então foram 2 grandes ondas, você teve algumas ondas na história, você teve a batalha, eu por acaso eu estava em 3 delas, né. Hã. Você teve a primeira batalha dos desktops, havia muitos sistemas operacionais, acabaram se consolidando 2, que eram o macOS no caso da Apple, o Windows no mundo do PC, e mais tarde o Linux entrou um pouco nessa brincadeira, nunca ganhou muita Aham. proporção, né, a grande vitória do Linux é ter se transformado em algum momento no Android, né, e aí sim ele ficou Olha aí. popular. E aí teve a batalha dos browsers, então você tinha Ó. o Netscape, o Windows Explorer, o Netscape mais tarde virou o Firefox, então eu também tive alguma participação naquela batalha dos browsers, e no final a gente perdeu todo mundo para o Chrome do Google, Boa. né, que eu acho que foi muito justo inclusive, mas inclusive o próprio Chrome, eu projetei um software chamado Conqueror. O Conqueror era o browser do KDE para Linux. E tinha uma tecnologia por trás chamada KHTML. O KHTML foi a base do WebKit, que é a base do Chrome e a Que base do isso? Safari e do Microsoft Edge. Então, de alguma maneira, eu estava lá também. Eu teve essa batalha, né, inicialmente a dos desktops, depois as dos browsers. Aí veio a grande revolução mobile, e eu também participei lá. Então foi um muito bacana. E a onda dessa vez agora é a batalha de inteligência artificial, que é algo fenomenal também. Inteligência artificial, Hum. né. Como é que você enxerga a inteligência artificial? Já vi que você é um entusiasta da inteligência artificial, diz que é legal e tudo Eu mais. acho fenomenal. Realmente, hoje em dia, até no nosso próprio modelo de negócio, que são canais anônimos, né, Hum. a gente somos a maior escola de monetização no YouTube do Brasil. Temos mais de 22.000 alunos, e a inteligência artificial foi essencial para esse sucesso aí, não só da gente como empresa, mas como os alunos. Porque Uhum. criar vídeos para o YouTube onde você não aparece, né, você gera hoje em dia com facilidade vídeos de IA, imagens de IA, apertou 2 botões ali, você fazer um prompt hoje em dia é muito fácil, cada vez mais fácil, clicou 2, 3 botões, o software, a IA faz para você, aliás, e mais os vídeos, Uhum. você leva para um template num software de edição, um CapCut, o Premiere da vida, tá feito, 30 minutos tá feito. A inteligência artificial otimizou bastante alguns mercados, inclusive o nosso aqui. Uhum. Agora, acredito que o seu mercado, a Uhum. inteligência artificial também facilitou e otimizou Ah, muito, né. totalmente, né, mudou tudo. Agora, assim, é que você perguntou de um jeito que é um pouco amplo, né, então qual é a minha opinião? A opinião é um pouco complicado, porque ela é muito ampla, que envolve muita coisa. Inteligência artificial permeia tudo, né, tudo Vou que a gente faz. eu não vou te deixar na saia justa não, então eu vou te pedir a opinião da IA dentro do design, dentro Não, da design de perfeito. interface, do UX. Assim, para o mundo do empreendimento e também do design, eu tenho várias opiniões de novo, mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que eu acho que deve permear o pensamento de todo empreendedor, de todo designer, Boa, que é o tipo de público boa. desse canal aqui. Eu acho que a gente tem que pensar o que é muito simples, IA é inevitável, esse é o ponto, né. E se é inevitável, é o que que eu faço com isso, que é a pergunta essa é a pergunta que deve estar na minha, né. Quando a máquina de tecer surgiu, a profissão de tecelão era muito popular, era muito bem remunerada, e um monte de gente resistiu a isso. Agora enfim, inclusive o inventor da máquina de tecer na Europa, ele morreu assassinado na frente da casa dele, Que na isso, porta da é casa mesmo? dele, por pessoas que estavam protestando Aham, contra aham. essa revolução da tecnologia. Agora eu te pergunto assim, hoje em dia, pouco mais de um século depois disso, quantos tecelões você ainda conhece? É, são bem raros. Né, se é que existem, né. Bom, deve existir, né, artesanalmente alguém fazendo isso.
Mas o ponto é, você não resiste à tecnologia, você se adapta a ela. Então esse é o ponto, é descobrir como usa. Aí em termos mais éticos, tem muita coisa para se pensar em termos do uso da tecnologia, mas é algo para se entender. Agora, existem duas preocupações na área do design agora, especificamente falando, e da tecnologia do modo geral, os desenvolvedores de tecnologia. Então, tem muita gente com medo de ser substituído. Isso é verdade. Eu torço que eles sejam. É porque gente assim não é criativa o suficiente para continuar nisso. Porque eu quero muito ser substituído. E eu já fui substituído muitas vezes aí nos meus mais de 20 anos de carreira. Graças a Deus. Sim, sim, Porque toda vez que eu sou substituído e eu faço muita questão de que isso aconteça, eu posso me reinventar. com E certeza, aí eu crio coisas novas. E isso é que faz a gente crescer enquanto espécie, com né? certeza. Enquanto sociedade também. Então, isso é muito bacana, a gente tem que procurar isso. E a outra coisa é, enfim, é o que eu já falei antes, é aplicar mesmo isso para usos práticos. Quando eu comecei na minha carreira como ilustrador, estava acontecendo um momento muito peculiar da ilustração editorial. Então, até então, eu e todo mundo, a gente pintava à mão, com aquarela, com tinta acrílico. Eu pessoalmente gostava de tinta acrílico, Aham. outras pessoas faziam óleo, pastel, enfim, tinha todas as técnicas artesanais, né, ou artísticas da ilustração, que é algo extraordinário, é lindo. Mas, É mesmo. por uma questão de mercado, estava todo mundo migrando para o digital e as pessoas estavam começando a usar Photoshop. Sim. Né? E eu, inclusive, cheguei ali no início, como eu contei lá atrás, alguém me ensinou a usar. Mas os artistas veteranos dessa época, eu era super novo nessa época, quando eu comecei ali, eu tinha uns, sei lá, uns 8 anos. 18. 18, né? Mas os caras veteranos, eles falaram, não, isso não é arte. Esse pessoal que pinta no computador, até porque eles tinham a noção de que o computador é quem fazia a arte, né? O computador não faz arte, quem faz é você. E os caras não consideravam, enfim, não Sim, consideravam aquilo arte. Eles achavam que era o que que um loucura. profissional de verdade não faz isso. Que não é muito diferente do que se pensa hoje com o IA. Né? Inclusive é uma confusão muito grande, porque a IA ela não é criativa, ela é generativa. O Uhum. criativo é quem conduz, é quem direciona a IA para fazer alguma coisa. A Exatamente. IA não cria coisa nenhuma. Até o nome é um pouco injusto, porque não é uma inteligência de verdade. Né? A inteligência artificial não é inteligência, são só algoritmos muito elaborados, muito complexos, que simulam ou imitam ou se parecem com o resultado baseado em inteligência. Mas não é. Não é inteligência como o humano tem, sabe? Então, assim, é entender. Existe esse uso apropriado para cada coisa. É, e tem uma galera também que vai mais além, né, tem o medo de que a IA domine o mundo, controle tudo, também tem esse tipo de pessoa aí, que acho que não vai acontecer, até que realmente, como você falou assim, não é uma inteligência, né, uma variedade de algoritmos, ele aprende, vai Uhum. aprendendo, vai se desenvolvendo, até porque a gente joga ali todo dia, todo mundo usando a IA, ela vai coletando informações, mas até virar aquele filme Matrix, né, Revolução das Máquinas, aí já é outra coisa também, né. Não, é que a IA sempre vai ser enlatada, até porque quanto menos humano interagindo na internet, menos humano ela tem para aprender. Então a IA vai começar a aprender É, dela mesma. Né? Até hoje o conteúdo, tem muito conteúdo na internet, e inclusive a gente aqui faz isso, né? A gente gera muito conteúdo gerado por IA. Mas esse conteúdo, hoje o conteúdo gerado por IA ainda está aprendendo com pessoas. sim, Agora pensa que daqui sim. 20 anos todo o conteúdo que vai estar na internet, ou 90% dele, vai ser gerado por IA. A IA vai aprender dela mesma. Então, a gente ainda não sabe para que lado essa coisa vai, especialmente na geração de conteúdo. Quanto à questão de comandar o mundo, se você pensar bem, o mundo já é comandado por máquinas. E Sim. não é, ao mesmo tempo. É. Né? Porque a gente comanda as máquinas. Né? Exato, exato. Então, eu acho que essa utopia boba de que, sabe, não vai acontecer Exterminador do Futuro, não do jeito que a gente viu no Aham, filme. Né? aham. John Ah, Connor vai ficar só no não, filme John só. Connor não vai rolar, não desse E aí jeito. a galera 30 mais que vai pegar aí. Exatamente, exatamente. Everaldo, eu tô gostando muito do nosso papo aqui, mas eu quero saber hoje em dia, né, hoje em dia, quais são as coisas que mais estão te fascinando, a área que você está atuando, quais são suas projeções para daqui a 1 ano, 2 anos, onde você vai querer atuar, onde vai estar o Everaldo daqui a 2 anos? Ok, bom, eu fiz à medida que eu criei uma empresa, depois eu fui liderar produto lá na Apple, aí eu voltei para o Brasil para trabalhar com algumas startups, eu me juntei a uma startup chamada Movile, e na Movile a gente criou muitos produtos. A Movile foi a fomentadora de um punhado de produtos muito populares hoje no Brasil, Ótimo. como bom, eu vou falar na ordem que a gente criou. A primeira coisa que a gente lançou foi o Play Kids. O Play Kids era uma espécie de Netflix para criança, mais um clube do livro, e foi algo É extremamente onde tem a galinha popular. pintadinha? A Galinha Pintadinha fazia parte, inclusive foi a primeira Ah, coisa que a gente lançou lá. E um dos criadores da Galinha Pintadinha, o Alex Leão, foi a primeira pessoa que eu contratei ó, para trabalhar no Play Kids. Foi o cara que criou ah, a parte estética, né,
visual da Galinha Pintadinha. Caramba. E ele saiu da Bromélia logo no início, a Bromélia é a dona da Galinha Pintadinha hoje, e aí ele se juntou comigo na Móvel para criar o Play Kids. Foi o primeiro produto que a gente lançou. A gente vendeu o Play Kids já tem uns anos para uma empresa britânica chamada Sandbox, e a gente fez isso porque o Play Kids era meio que uma ponta solta na estratégia global da Móvel. Entendi. Mas enfim, o segundo produto que a gente lançou na Móvel foi o iFood, que ficou muito popular, ficou gigantesco. Muito. Hoje em dia eu vejo, o iFood é fenomenal. Se você ter uma ideia, o iFood em 2023, eu vendi a minha participação no iFood, então eu já não tenho mais os dados internos, mas até 2023 eu tinha. Em 2023, o iFood sozinho movimentou 0,5% do PIB do Brasil. Quer dizer, 0,5% do PIB do país inteiro passou pelo iFood. Né? Olha isso. É algo fenomenal. Quer dizer, uma empresa fez Nossa. isso. E, cara, e para todo mundo que vê uma empresa fazer isso é fenomenal. Mas eu era o primeiro cara lá, Aham. né? Tipo, tinha os fundadores, mas eu fui o primeiro cara desenhando, projetando a interface do que seria esse Aham. app. Então, é algo extraordinário. Tá? É bom dizer, eu não sou fundador do iFood, os fundadores são outras pessoas. Ah, você Mas eu estava fui lá a nos primeira primórdios, é. pessoa trabalhando lá. Aliás, uma curiosidade que eu nunca contei em nada público, Hã. é algo bem interessante. Quando eu montei aquela keynote que eu falei do Steve, Aham. bacana, eu realmente nunca falei isso. Ó, Quando eu aqui montei, exclusivo, exclusivo, olha meus só. amigos, exclusivo Buchanoscast. Everaldo, manda braba. Que fenomenal isso. Quando eu fiz aquela keynote, quando a gente estava montando a keynote do Steve, o iCloud, ele basicamente era a sincronização na nuvem, entre outras coisas. iCloud é muita Aham, coisa, né? aham. Mas uma das funcionalidades que a gente estava lançando era a sincronização dos dados dos aplicativos na nuvem. Certo. Até então, a menos que você tivesse uma solução proprietária, uma solução sua, o teu aplicativo que estava rodando no Mac era uma ilha. Né? E o teu aplicativo que estava rolando no iPhone era outra ilha, e o do tablet era outra ilha. Com o iCloud, esses caras todos iam falar com a nuvem e iam Entendi, sincronizar os dados. entendi. Então, eles sincronizavam online. E para a gente mostrar isso para o mundo que não conhecia, a gente criou 3 ou 4 aplicativos falsos, fakes, né? Para mostrar como funcionava. Então, era um aplicativo de Ah, arte, que aí a gente mostrava, olha, o cara desenhou aqui no iPad, aí ele sincronizou com a nuvem, ele aham. mostra no Mac, ele também aparece na galeria do iPhone. E a gente fez isso com alguns, e um deles era um aplicativo para pedir comida. Olha Né? aí. E aí eu desenhei aquela interface, era vermelhinha e tudo. E foi, enfim, quando a gente foi definir o que ia para a keynote, tinha muitos slides Aham. e a gente precisou cortar alguns, e esse foi um que foi cortado. E é claro, aquela arte pertence à Apple, então nunca foi Claro, usada claro. ela mesmo. Mas quando eu precisei desenhar o iFood, aquela coisa veio para minha mente. Falei, dá para seguir aquela linha. Então, o primeiro protótipo Caramba. desenhado para o iFood foi baseado, inspirado naquele Mas material o lá. nome também é inspirado, né? Não, o nome já Ou não? existia. Existia. Quando a gente Mas remete, né? Sim. Não, foi de propósito, remete. Aham. Na época tudo até ficou um pouco brega, porque tudo virou i, né, era i qualquer coisa, É, né. A própria Apple depois voltou atrás, até o calendário, por exemplo, a Apple chamava iCall, né, é mesmo. o mensageiro era iMessage, e tudo É, foi, é verdade. iMessenger. E foram trocando os nomes, que banalizou demais o i. Aí eles mantiveram só para os produtos principais, iPhone, iMac, e só, iPad. Então era muito comum as empresas de tecnologia usarem produtos com o i na frente. Que É inclusive uma tem febre outra, mesmo. foi a história inclusive do nome é bacana, né, porque o Steve foi demitido da Apple Um um tempo tempo, né? atrás. Ele É. ficou fora, fundou uma empresa chamada Next, a Next foi comprada pela Apple depois, o CEO então foi afastado e o Steve foi trazido como CEO, mas ninguém queria, o Steve era um cara louco, né. O pessoal não queria que o Steve fosse, CEO de lá. E aí eles colocaram ele como CEO interino, que era um iCEO. Boa, boa. Internamente o pessoal diz, algumas pessoas lá diziam que isso é verdade, outras diziam que é uma lenda interna, Mas enfim, tá aí, enfim, tá tô aí. contando aqui com o grão de sal que eu recebi, sabe, então Boa, pode ser que não boa. seja verdade. Caraca, que interessante. Estamos conversando aqui com uma grande esquina da história. Everaldo, tá muito legal o nosso papo. Se eu pudesse aqui ficar com você aqui 2 horas, 3 horas, Pode fazer um segundo. vamos fazer. Comenta aqui se você quer um segundo episódio com o Everaldo. Comenta aqui, episódio 2, Everaldo, a gente vai fazer. Mas eu quero respeitar o seu tempo aqui. E aqui no podcast, aqui no Channelscast, chegando agora nos finalmentes, eu dou uma de Marília Gabriela. E aí eu faço umas perguntas bate pronto, não tem Boa, resposta certa, não tem resposta errada. São perguntas sobre a vida, opiniões. E maravilha. aí responder com uma palavra, no máximo 2, bate pronto. Topa fazer? Bora, bora, vamos lá. Everaldo, olha só, dinheiro traz felicidade? Ajuda. Boa, boa. Me fala um hábito que é essencial para o sucesso. Ousadia, não é só um hábito, é mais um sentimento que qualquer coisa. Acho que o hábito é fazer. Fazer. Porque desculpa, eu sei que a gente tá só em 2 palavras aqui, Não, mas é que tranquilo. assim, no mundo que eu vivo, todo dia eu recebo alguém falando que tem uma ideia fenomenal para um produto ou para um app ou coisa assim.
As ideias não mudam o mundo. A gente Uhum. acha que sim, porque parece intuitivo quando a gente Sim. ouve isso, mas o que muda o mundo é o que a gente faz. É transformar isso em algo real, tangibilizar, isso é fazer acontecer, Boa. sabe. Então esse agir é necessário, sabe. Não as ideias elas tem uma música do Titãs As que ela ideias que estão no chão, você é, tropeça e acha a solução. exatamente, mas é só elas estão lá, elas sozinhas não fazem nada, né. Boa. Boa. E fala um hábito que afunda qualquer tipo de negócio. Perfeccionismo talvez, sabe. Perfeccionismo, É. interessante. De novo eu tô falando de sentimentos mais do que o hábito em si, mas é que ele constrói o hábito, né. E, o maior problema do perfeccionismo é a falta de entrega, né. Hum, Então, de novo, muito relacionado com o que eu acabei de falar, se você não entrega, não adianta, sabe. Tipo, só inovação, por exemplo, só é inovação quando tá na mão das pessoas. Tá na sua verdade. cabeça não é inovação. Não é, não é. É até um egoísmo, né, você não bota pra fora, tem que fazer, tem que fa Exatamente. gostei, gostei. Fazer e o perfeccionismo. Meu amigo, lado bom de trabalhar com sócios. Capital intelectual, eu acho, sabe. Eu, inclusive, fui muito resistente a ter sócios É no mesmo? início, sabe. Eu achava que queria ter o controle total, mas você entende que você não tem como ser bom em tudo. Você precisa de gente muito boa perto de você. Inclusive, algumas vezes, o seu sócio nem precisa ser seu sócio, sabe. Pode ser alguém que é associado a você, né, pode Hum. ser um colaborador, mas eu acho que ter sócios é fundamental. É o que eu aprendi. Demorei para aprender, mas eu acho que é extraordinário, é muito bom, sim. E o lado ruim de ser sócio, trabalhar com sócios? Você sempre vai ter conflito de ideias, mas os conflitos de ideias são maravilhosos, sabe. Ali E surgem isso foi o que eu demorei para aprender. As ah, grandes ideias vêm do conflito das ideias, sabe. boa. Teve uma coisa fenomenal que aconteceu na história eu vou me estender, desculpa, Aham, mas aham, essa é uma coisa que eu aham. gosto de dizer. Tem algo fenomenal que aconteceu na história, que é, alguns séculos atrás, na época perto da época dos descobrimentos, um pouquinho depois talvez, o mundo inteiro na Europa, né, quer dizer, não o mundo inteiro, a Europa inteira, estava anestesiado. Por quê? O Hum. que que acontecia? Eles descobriram, olha só como é engraçado, né, do jeito que eu vou falar. Hã. Mas assim, eles descobriram que por alguma razão, quando você bebia água, as pessoas ficavam doentes. Claro que mais tarde eles vão descobrir que beber água que você faz xixi e cocô não é uma boa ideia, né. Não tentem isso em casa. É, exatamente. Mas enfim, todo mundo nas grandes cidades, os grandes centros, urbanos da Europa, estavam adoecendo e eles perceberam: "Olha, quando bebe muita água, a pessoa acaba ficando doente, então mas tem outras coisas que você bebe, não fazem. Então você bebe vinho, bebe outras coisas, não fazem esse efeito". E aí o que que eles fizeram? Eles descobriram, começaram a ter bebidas para certas horas, então o vinho que acompanhava o Hum, jantar ou a vodka para entendi. acordar, dependendo da sua região, né, na Europa, na Europa Ocidental. Enfim, as pessoas começaram a beber muito álcool. E aí, com a medida que as expedições começaram para fora, eles começaram a trazer outras bebidas. Trouxeram chás do Oriente, trouxeram os cafés, tá, também vindo das Américas e de outros lugares. E aí, imagina que todos esses outros caras eram muito ricos em cafeína, Aham. né. E aí começaram a surgir os cafés na Europa. Aí pensa que era um mundo inteiro de gente anestesiada pelo álcool, que de repente vai para os cafés e começa a beber cafeína, os caras estão tomando Red Bull. Aham. E aí esses caras estavam no mesmo lugar, e aí começaram a surgir um monte de conflitos de ideias, as pessoas começaram a descobrir Olha. e conflitar ideias. Desse conflito de ideias surgiu um movimento histórico que a gente chama de renascença. Todo mundo começou a pensar e um Ó, grande ciclo de inovação aconteceu. E a inovação ela só acontece quando no conflito acontece, né. boa, E isso é algo fenomenal da sociedade, quando você tem boa, gente brigando, boa, né, e não gostei. brigando por um bom motivo, sabe. Claro, E a claro. boa Debate de briga é quando você ideias. briga por uma boa causa junto, né. Um dos executivos que eu mais aprendi na vida foi o Flávio Steca, um dos executivos hoje ele é CTO do iFood. E o Flávio Steca, a gente não se dava bem, cara. A gente não conseguia trabalhar junto no início, até a gente eu e ele entendemos que o nosso conflito era maravilhoso, que a gente estava brigando pela mesma causa. A gente queria criar grandes produtos com grande impacto e com grande resultado, só que a gente pensava diferente. E quando a Aham. gente entendeu que essas 2 visões, elas não necessariamente entravam em conflito, mas já se complementavam, foi algo fenomenal e a gente criou tantos produtos de sucesso, juntos. A gente fez literalmente coisas incríveis juntos para o mercado brasileiro e para o mundo. Adorei, inclusive já comenta aqui, conflito é inovação, para mostrar que você chegou até aqui no podcast, conflito é inovação, comenta aqui. Eu tenho mais 2 perguntas Tá. para você, meu, eu queria saber, até hoje, qual foi a decisão que você tomou que mais te fez crescer? Cara, quando eu tinha 17 anos, eu estava morando em Joinville. Quando eu morava eu era muito novo. Quando eu saí de Curitiba nessa época, aos 17 Aham, anos, porque a aham, minha família mudou para Joinville. aham. Quando eu cheguei em Joinville, eu não tinha nenhum amigo, né, então eu não tinha muito o que fazer. Então eu gostava de ler. Eu caminhava até a biblioteca pública de Joinville e ficava lendo coisas. E um dia desses eu estava lá e eu saí e sentei numa pracinha que tem ali e fiquei olhando as pessoas passar.
E eu tinha um caderno que eu anotava pensamentos meus. E por acaso, por uma loucura, eu vi aquelas pessoas passando e me veio esse pensamento na cabeça. Eu estava olhando para elas e eu pensei, todo mundo aqui, de alguma maneira, é escravo do medo ou do dinheiro. Parece bobo Hum. isso. Mas o que que eu quis, o que que era que estava ali comigo nessa hora? Eu pensei, as pessoas tomam decisões baseadas ou no resultado que elas vão Uhum. ter, né? Ou no medo, quer dizer, o que elas podem perder com isso. E aí eu escrevi para mim que eu jamais me permitiria ser escravo do medo ou do dinheiro. E é estranho falar isso num canal como esse, num podcast como esse, focado no empreendedorismo, e eu fui e sou um cara muito empreendedor na vida. E aí quando você ouve falar de dinheiro, as pessoas ficam um pouco com medo. Mas enfim, quando eu escrevi isso, eu me condicionei a pensar que todas as minhas decisões eu deveria tirar essas duas coisas da mesa antes de tomar a principal das decisões. Então, por exemplo, quando eu fui para a Apple, o Yellow Icon era extremamente lucrativo, né. Eu tinha clientes Uhum. tão grandes ou maiores, que a Apple não estava tão grande quanto é hoje. Hoje a Apple está gigantesca. Mas eu pensei assim, tá, e era outro país, eu mal falava inglês, meu inglês era muito, muito ruim, ainda é, nunca cheguei ao nível de falar como um nativo fala. E aí eu fiquei pensando assim, tá, mas se não fosse o medo de dar tudo errado, e se não fosse só a grana, né, pensando no aprendizado Aham, e tudo que eu aham. poderia, eu iria ou não? E eu decidi, porque aí eu vê com um pouco mais de clareza. Isso não quer dizer que Uhum. eu tirei o resultado da mesa, né, ou que eu fiquei, irresponsável Sim, com as minhas decisões, sim. mas eu comecei a olhar um pouquinho melhor para isso, Interessante. sabe. E a Apple foi uma decisão maravilhosa na minha vida, quer dizer, eu cresci pra caramba de lá, acabei vendendo o Yellow Icon, mas eu fiz empresas muito maiores do que o Yellow Icon por conta disso, né, Incrível. centenas de vezes maiores do que o Yellow Icon. Então foi uma decisão bacana, sabe. Eu acho que o medo paralisa demais as pessoas. Eu acho Medo que paralisa. é importante entender que o medo é uma ferramenta que a natureza, o universo ou Deus nos deu, que ela é fenomenal, mas ela serve para um propósito. Você precisa entender o propósito dela. O que que o medo serve? O medo é aquela parte de você que te diz para olhar para os 2 lados antes de atravessar a rua. É para Hum, isso que ele serve, para tomar decisões sensatas, entendi. sabe. Para que que o medo não serve? Ele não serve para te deixar desse lado da rua. Boa, Né. Você boa. tem que atravessar a rua, o medo só te serve para te dizer: Caraca. "Olha para os 2 lados". Uma vez que você olhou para os 2 lados, vai em frente, pô. A Atravesse gente a vira rua. escravo do medo, e é isso que eu quis dizer para mim, que eu não queria ser escravo do medo, quando você fica aqui, travado desse lado. O medo não é para isso que ele serve, ele só te serve só gente inteligente tem medo. Quem não tem medo é burro. Quando eu falo assim: "A gente não tem medo", eu vejo Aham, seminários de aham, empreendedorismo, você fala aham. assim: "Nós somos, né, destemidos". Para mim, gente destemida é burra, né. Você tem que ter medo, pô. O medo te Boa, ajuda, te faz ser boa. inteligente, mas você tem que entender o papel dele. O papel é esse, olha para os 2 lados. Olhou para os 2 lados, beleza, vamos embora. Atravessa a E rua. atravessa a rua, segue em Comenta frente. que atravesse a rua. Eu gostei, o medo não pode te paralisar, ele tem que te deixar alerta para você seguir em frente. Gostei, Exatamente. gostei. E você falou de livro, você tem costume de ler. Tem uma indicação de um livro, ou que você esteja lendo, que você já leu, não necessariamente precisa ter a ver com design, é um livro que você deixa de indicação para nossa querida audiência. Olha, para esse público aqui tem um livro simples que eu gosto muito, que é o Lean Startup, é Startup Enxuta, aqui no Startup Brasil. enxuta. Isso, eu acho que é um livro fenomenal, eu acho que todo mundo, mesmo que você não esteja criando uma startup, eu acho que às vezes o seu produto é uma startup, eu acho que vale muito a pena ver, e eu acho que ele vai de encontro a algumas das coisas que a gente erra muito como empreendedor, que é aquilo que eu mencionei sobre as ideias sozinhas elas não fazem nada, mas a execução com excesso de perfeccionismo também pode ser ruim. Hum, Então, eu acho que esse é um livro fenomenal nesse sentido. Eu diria que se for para indicar um livro só, eu diria esse. boa. E uma segunda indicação, que aí não é mais um livro, é entender que a gente cria produtos e soluções para pessoas, né. Por que que eu estou falando isso? Que a gente tenta entender muito o mercado, mas a gente não, ou tecnologias, ou soluções, mercadológicas de modo geral, mas a gente tem que entender gente. Se você entender gente, fica muito fácil. Então, eu acho que todo mundo devia aprender o básico de psicologia, né. Boa, Então, boa, encontra aí, tem bons autores, tem bons livros, e às vezes até alguns resumidos, sei lá, um grande apanhado de psicologia, vale muito a pena. boa. Hashtag fica a dica aqui, meus amigos, o livro indicado foi o Startup Enxuta. Everaldo, eu quero dizer que eu saio aqui da nossa conversa Eric muito Rice, só mais para lembrar, o autor é Eric Rice, tá. autor Eric Rice, Startup Enxuta, já anota aí, já abre aí a aba da Amazon, já faz a encomenda. Eu Boa. quero dizer para você que eu saio daqui hoje, do nosso papo, muito mais inspirado, muito mais inteligente e sim, muito mais rico também, meu amigo. Foi um Maravilha, que prazer estar coisa aqui boa. conversando com você. E se você quiser aqui uma parte 2, comenta parte 2, Everaldo. E eu não posso sair aqui desse episódio, né, sem dizer para você, meu amigo, minha amiga empresária, você aí que tem um negócio físico ou digital,
Você quer uma renda em dólar recorrente? O YouTube é para você. Canais anônimos, você não precisa se expor, não precisa aparecer, não tem dancinha. A inteligência artificial, como a gente conversou aqui mais cedo, ela faz o trabalho duro para você. Ela não vai fazer tudo, você vai pensar, você vai dar algumas indicações para ela e ela vai criar o conteúdo para você. Você pode continuar com o seu business atual, você investe poucas horas por semana, 5 horas por semana, você já está apto a ter um canal monetizado no YouTube, e o YouTube paga em dólar, ou seja, é um modelo de negócio anticrise. Em qualquer lugar do mundo, você pode estar aí tendo o seu canal anônimo ou a sua rede de canais anônimos sem precisar se preocupar em crise. Você pode continuar com o seu negócio atual e você vai ver que daqui a pouco você vai fazer do YouTube o seu negócio principal. Já ensinamos mais de 22 mil alunos a monetizarem canais e a viver de YouTube. O link está aqui embaixo, a nossa mentoria especializada em empresários, o Channels Pro. Você vai clicar aqui e quando você entrar na nossa comunidade, que é lá onde estão os nossos alunos empresários, você vai procurar lá, @Gui Dias, você vai me dar um salve, falar: "Oi Gui, sou eu vim aqui por causa do episódio do Heraldo e eu vou te dar um salve de volta, beleza?". Everaldo, uma última palavra para dar para nossa querida audiência aqui? A última palavra, Palavra, uma frase, uma inspiração, um tapa na orelha? eu vou dar um tapa na orelha, porque eu me lembrei Boa, de uma conversa que eu tive com a Carol, boa. minha noiva, agora há pouco, e eu estava lembrando de um episódio muito legal que aconteceu comigo quando eu morei em Londres. Eu estava numa mesa, parecida com essa aqui, tinha umas 4 pessoas. Um amigo meu, o Carlos, que é português, ele não lembro mais como a gente chegou nesse assunto, mas ele disse que ele não tinha mais sotaque. Ele morava Certo. muito tempo na Inglaterra, nos Estados Unidos, e aí o pessoal falou: "Não, você tem sotaque sim, você tem esse jeito de português e etcétera", e contaram um pouco do jeito português. E eu estava na mesa, e eu falei assim: "E o brasileiro? O brasileiro é parecido com o português?" Ele falou: "Não, o brasileiro não parece com o português. Talvez pareça um pouco mais com o espanhol ou coisa É, assim". Mas aí no meio, um dos caras, o Ditlev, que é um cara da Dinamarca, falou assim, eu perguntei, né: "Tá, mas me explica melhor como é esse jeito brasileiro". Aí o Ditlev estava quieto, ele disse assim, falou do nada assim, ele disse: "O brasileiro ele se encosta". se encosta? Aí eu falei: "Como assim?". "Não, não, que o inglês, quando ele tá de pé, ele fica assim, ereto, né, firme, Hã. né, ou quando ele tá sentado, ele também mantém a postura assim. Agora o brasileiro não, o brasileiro ele senta, ele se encosta, vai pra trás, ou se Aham, ele tá de pé, ele procura uma mesa pra se encostar, aham, na e o parede. brasileiro se encosta". E eu achei aquilo tão fenomenal, sabe, porque eu falei: "Cara, você descreveu o brasileiro de um jeito que é muito mais profundo do que você acabou de dizer e você nem sabe". Porque a nossa cultura é isso, a gente acha que alguém em algum lugar deve alguma coisa a você. Vai nos Né. salvar. Exatamente. E a gente, eu diria, até tem uma hierarquia. Você acha que seus pais lhe devem alguma coisa, eles devem resolver as coisas para você. Se seus pais falharem, você acha que o governo deve fazer alguma coisa. O governo tem que cuidar da sua saúde, da sua aposentadoria, né. E se o governo falhar, Deus e a igreja ou a sua religião tem que resolver isso para você. Agora, a única pessoa que a gente não sente que é responsável por você é você mesmo. Porque você precisa se encostar. E eu achei isso extraordinário, isso foi uma lição de vida para mim. E eu fiquei com isso, falei: "Pô, eu não quero ser esse cara que se encosta". Então, se é pra dizer um pensamento final, cara, vai lá e faz, ninguém vai fazer pra você. Boa, comenta aqui, eu vou lá e eu faço, porque ninguém vai fazer por mim. Everaldo, mais uma vez, muito obrigado aqui. Comenta aqui se você quer uma parte 2 com o Everaldo. E para você que ficou até aqui, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.